Boa noite, irmãos, e a todos aqueles que nos assistem. Saudamos a todos na paz de Cristo. Somos da Igreja Presbiteriana no Crespo. E o desejo do nosso coração e do meu coração é que nesta noite você seja invadido pela uma esperança. Não falo da esperança, daquela do qual o homem pode trazer a nós, mas falo da esperança que vem do alto. Nem também da esperança daquilo que você pode ter adquirido ao longo do curso da sua vida, como dinheiro, patrimônio ou status, né? Porque todas essas coisas, elas têm o seu limite e acabam. Mas falo da esperança que vem do alto, que vem de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus, o próprio Deus, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele diz que nós vimos a sua glória como uma glória única do Pai. Ele nasceu, ele viveu entre nós e ele morreu. Ele morreu por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas uma coisa interessante e maravilhosa é que a morte não pôde deter Jesus. Ele venceu a morte. A Bíblia nos diz que as mulheres foram visitar, foram até o túmulo de Jesus, e quando chegaram lá, não viram mais o corpo do seu mestre, de Jesus. E lá encontrou um homem vestido de branco, era o anjo, que disse a elas: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Por isso podemos ter esperança no amanhã. Não somos daqueles que não têm esperança. Jesus ressuscitou. Por isso ele merece e é digno de toda honra, glória e louvor. Podemos louvar o Senhor, grato, cantar a vitória. Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Vamos louvar o Senhor comigo. 2, 2.
Convido a todos a abrirem a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5, do verso 6 ao verso 14. Amém? Vamos iniciar a leitura. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Nós também vamos ter um momento de oração, ali junto com a sua família. Se junte próximo e oremos uns pelos outros. Oremos também pelas nossas autoridades constituídas por Deus. Também oremos pelas nossas autoridades eclesiásticas, pastores, líderes, missionários e tantos outros que estão com a incumbência de pregar, de levar o Evangelho. Oremos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Oremos também por toda essa situação que vive o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo. Pelos nossos profissionais de saúde que estão em linha de frente. Oremos por eles para que Deus os guarde, os proteja. Dê a eles realmente amor e proteção. Vamos ter esse momento juntos. Em alguns minutinhos, vamos orar e depois retornamos. Oremos.
sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará.
nós vamos ainda fazer mais uma leitura da palavra de Deus em Lucas, capítulo 24 e verso 12. Mas antes de nós fazermos essa leitura, nós vamos fazer mais uma oração. Vamos orar todos juntos. Ore junto comigo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Deus, porque Tu és o Deus bendito e o Deus eterno, Senhor. Digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, pois Tu foste digno de abrir o livro. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vitorioso, um Deus que nos dá a vitória. Por isso nós te louvamos, Deus, e bendizemos o Teu nome para todo sempre, Senhor. Ó Deus, nós queremos agora expressar o desejo do nosso coração diante do Senhor, as nossas necessidades, Deus, aquilo que tem afligido o nosso coração. Queremos colocar diante do Senhor, Deus, toda esta situação que o mundo sofre, que o mundo é atacado, Senhor, por esse vírus que tem trazido tanto mal, Senhor, aos nossos olhos, Senhor. Por isso clamamos a Ti, Deus, porque Tu és o único que pode repreender os ventos desse mal, que pode acalmar o mar, Senhor. Por isso clamamos ao Senhor, que tudo pode, que já escreveu a história na Tua santa e bendita vontade, Senhor. Ó Deus, clamamos a Ti porque somos tímidos, Senhor. Somos tímidos, Senhor. Por isso clamamos ao Senhor dizendo, aumenta-nos a fé no nosso coração, Senhor, para que clamemos pelas nossas autoridades, aquelas que foram constituídas pelo Senhor, para conduzir o nosso país. Clamamos e colocamos a vida deles na Tua presença, Deus, para que eles entendam e compreendam que Tu és o Senhor. Queremos orar também, Deus, pelas nossas autoridades eclesiásticas, aquelas que estão realmente com o coração na obra do Senhor. Clamamos pela vida dos pastores, dos líderes, dos missionários, Senhor. Ah, Senhor, também clamamos por todos os profissionais da saúde, pelos pesquisadores, aqueles que estão em busca de uma cura, de um remédio para a cura desse mal, Senhor. Ó Deus, clamamos ao Senhor, porque é o Senhor que tem um controle e o poder de todas as coisas, Senhor. Ó Deus, clamamos pela Tua palavra que alcance o coração de muitos, Senhor. Oramos também pelo Teu servo, pastor Vanderli, que vai trazer a Tua palavra nesta noite. Te pedimos que a Tua palavra alcance o mais profundo do nosso coração, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor. Nós clamamos a Ti, Deus, suplicando misericórdia, e Te louvando e bendizendo o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ainda ler o verso 12 do capítulo 24 de Lucas, que diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro
e baixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aleluia. O Senhor ressuscitou. Vamos ainda louvar, continuar durante esse culto louvando e bendizendo o Senhor. Louvemos ao Senhor.
Olá, irmãos, boa noite. Que bom que a gente está junto de novo para meditarmos na Palavra de Deus. E exatamente nesse dia tão importante, porque comemoramos a ressurreição de Jesus. E é bom pensarmos nessa grande obra redentora de Jesus hoje à noite. Então eu espero que todos vocês estejam bem, louvamos a Deus por sua graça, e a gente lembra que a palavra de Deus diz no Salmo 16 que é maravilhoso permanecer, estar na presença de Deus. Tu me farás ver os caminhos da vida e na tua presença há plenitude de alegria. Um abraço a todos vocês, queridos. Deus nos abençoe. Queridos, como estamos na presença de Deus, eu queria meditar com os irmãos hoje sobre o livramento dos humildes e a destruição dos soberbos. E o texto que eu escolhi para a gente falar sobre esse assunto está no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versos 1 a 13. Abra sua Bíblia nesse texto para que a gente possa fazer uma leitura inicial e você possa acompanhar essa leitura. Isaías 46, 1 a 13. Ok? Enquanto isso, a gente fica pensando naquela proposta. O livramento dos humildes e a destruição dos soberbos. Então eu vou ler agora o que o texto diz para nós. E o que está escrito nesse texto da Palavra de Deus é o seguinte: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião livramento, e em Israel a minha glória. Você ainda lembra da minha proposta para a gente pensar hoje? Minha proposta é que a gente pense sobre o livramento dos humildes e a destruição dos soberbos. A palavra soberbo, tem a ver com os arrogantes, aqueles que se julgam melhores do que os outros e que
pensam que eles têm todo o poder, toda a força, não consideram os outros, e a maneira como a arrogância, a soberba se manifesta exatamente no trato com as pessoas. Porque a arrogância e a soberba trazem junto com ela injustiça, e toda a forma de maldade é praticada por aqueles que são soberbos e arrogantes. Lendo então esse texto que nós acabamos de ler, é importante que a gente primeiramente pense num contexto histórico em que esse texto está inserido. Porque para a gente compreender a força da profecia de Isaías, precisamos tomar conhecimento de alguns acontecimentos que tiveram lugar bem antes do tempo em que o profeta recebeu de Deus a profecia contida no capítulo 46, que nós acabamos de ler. Então, houve um tempo em que a Assíria dominou o mundo, exercendo muita crueldade com as nações à sua volta. Um exemplo disso foi a invasão do reino do norte de Israel, cuja capital era Samaria. Samaria caiu em 722 a.C. Os israelitas foram desterrados e espalhados em outras nações, e gente de outras nações foram transportadas para habitarem a terra do povo de Deus. Os assírios tentaram invadir o reino do sul, mas Deus impediu-os de tomar Jerusalém e as demais cidades à volta de Jerusalém pertencentes ao reino do sul. Em função dessa resistência que logrou vitória ao reino do sul contra os assírios, Judá se fortaleceu diante das nações, diante de todas as nações ao seu redor. Não tardou, então, para que o povo se tornasse soberbo e arrogante. Estamos falando agora do povo de Deus. Os judeus, por causa da resistência, se tornaram soberbos e arrogantes. E eles pensavam que haviam se livrado da Síria por sua própria força. De onde vem a soberba? Vem exatamente quando nós pensamos que todas as coisas que acontecem, das vitórias que temos, isso tem a ver com nossa própria sabedoria, nosso próprio entendimento, nossa própria força ou nosso próprio poder. Então, nos dias em que Isaías começou a profetizar, Deus lhe revelou qual era a situação do povo, dos filhos de Israel. Quando a gente começa a ler o livro de Isaías, a gente percebe perfeitamente isso, porque está contido no livro que o povo de Deus, a quem Deus livrou dos assírios, eles abandonaram o Senhor e rejeitaram a sua lei. Preste bem atenção nisso. Abandonaram o Senhor e rejeitaram a sua lei. Passaram a viver uma falsa espiritualidade. O culto não tinha mais vida, não tinha mais espiritualidade. Parece que era para um Deus completamente distante, de bronze, que não ouve e não responde. Assim que Judá passou a viver. Eles também adotaram e serviram aos deuses pagãos. Eles começaram a praticar toda forma de injustiça. Lembra que eu disse que a arrogância e a soberba causa isso, injustiça. Entregaram-se também aos prazeres da carne. Tudo que era desejo do coração, eles também começaram a pôr em prática. Ainda por meio do profeta, Deus promete, por causa de tudo isso, Deus promete julgar o seu povo se não houvesse arrependimento e mudança de vida. Não houve arrependimento e não houve mudança de vida. Por isso, para cumprir o que Deus havia prometido, ele levantou um povo, um novo reino, que começou a se fortalecer nos dias do reinado de um rei chamado Nabopolassar. Depois de sua morte, reinou em seu lugar seu filho Nabucodonosor. Em seus dias, a Babilônia tornou-se o mais rico e maior império do mundo antigo. Deus então entregou Judá nas mãos dos caldeus, que depois de destruírem Jerusalém, levaram milhares do povo em cativeiro para a Babilônia.
A profecia contida no capítulo 46 de Isaías foi pronunciada em aproximadamente 150 anos antes do seu cumprimento. É importante a gente perceber isso, porque Deus vai falar isso no texto. O que Deus está dizendo por meio do profeta Isaías que vai fazer com o povo dele, com Judá, porque não houve arrependimento, não houve mudança de vida. Isso aconteceu 150 anos aproximadamente. Tempo suficiente para que o povo se arrependesse, voltasse para Deus. Mas o povo não se arrependeu, não voltou para Deus. Então, os caldeus também se tornaram soberbos e arrogantes por causa de seu poderoso exército e por causa da confiança que depositaram nos seus deuses. No texto que nós lemos do capítulo 46, os primeiros 7 versículos de Isaías 46, Deus apresenta ao seu povo um contraste entre ele e os deuses nos quais os babilônios confiavam. Observe o que Deus diz nesses primeiros 7 versículos. Primeiro, Deus diz que os deuses dos babilônios são carregados por animais de carga, que ele diz que são bestas. Os animais são colocados aqui por Deus como bestas. Então, os deuses são transportados por bestas, por animais de carga, porque não podiam se locomover sozinhos. Segundo, Deus diz que eles não podem salvar a carga que juntamente com eles são levados, mas caem com elas. Deus está dizendo que se um Deus dos babilônios for em cima do animal e esse animal tropeçar e cair, o Deus cai junto. O ídolo cai junto, não fica de pé. Deus também diz que eles são fabricados por ourives, pagos para os fundirem de ouro e de prata. Alguém é pago para construir um Deus para eles, em quem eles colocaram a sua confiança. Também Deus diz que onde esses deuses são colocados, aí eles ficam completamente imóveis. E Deus diz também que eles não dão resposta nenhuma aos seus adoradores. Eles são mudos e surdos, não ouvem e não respondem. E também eles não podem livrar ninguém. Não é possível livrar ninguém. Nos versos 8 a 11, Deus diz quem Ele é para que o ânimo do povo seja restaurado. Ao longo do tempo, já no cativeiro, era natural que o ânimo do povo de Deus estivesse lá embaixo. Deus quer restaurar o ânimo deles naquele momento de dor, de aflição, porque Deus é misericordioso. Deus não queria destruir o seu povo, queria ensiná-los a viver sem soberba e sem arrogância. Então observe o que Deus diz a respeito dele mesmo, para que o povo pudesse ter o coração restaurado quanto à sua esperança, quanto ao seu ânimo. Deus diz, Ele é o Deus que fala, por isso conclama o povo a ouvi-lo. Ele é o Deus que fala, não é um Deus mudo, Ele é um Deus que fala e por isso chama o seu povo para que ouça o que Ele tem a dizer. Ele não é carregado por ninguém, mas diz que tem carregado o povo desde o seu nascimento, desde o ventre materno. Ele não muda, por isso cuidará dele até a sua velhice e o salvará. E ele é único e não há outro semelhante a ele. Deus também diz que ele é quem anuncia as coisas antes que aconteçam. Lembram que as profecias de Deus são ditas antes que elas aconteçam. Deus está dizendo que vai acontecer, então creia nisso, porque tudo aquilo que Deus disse vai acontecer. Diz também que Ele é aquele que faz toda a sua vontade. Diz que todo o conselho dele permanecerá. Nenhuma palavra que Ele diz cairá por terra. Toda a palavra de Deus permanecerá.
E diz que ele já determinou aquele por meio de quem escolheu para livrar Israel. Deus já tinha escolhido 150 anos antes quem iria livrar Israel. Deus também diz que ele é aquele que executa a sua justiça, porque Deus é justo e ele sempre executa a sua justiça. E ele mostrará a sua glória por meio de Israel. Então preste atenção, quando nós olhamos para a história narrada nas Escrituras, podemos observar que repetidamente Deus se manifesta para livrar os que se humilham e põem sua confiança inteiramente nele. Aqueles que se humilham certamente colocam sua confiança em Deus, ao contrário dos soberbos e arrogantes, porque confiam em si mesmo. Quando a gente então olha para a história, a gente percebe que foi assim nos dias de Noé e sua família. Noé se colocou à disposição de Deus para construir uma arca num lugar onde ainda não tinha chovido. O povo não sabia o que era chuva, Deus manda Noé construir uma arca. Foi assim nos dias de Moisés, quando os prepotentes egípcios e seus deuses foram derrotados e envergonhados. Moisés não tinha poder, não tinha eloquência, ele mesmo disse, eu nem sei falar. Mas Deus diz, eu vou livrar Israel, meu povo, a si mesmo Moisés, com gente que não tem poder nenhum, que não tem força nenhuma. Foi assim nos dias dos juízes, Deus levantou os juízes para libertar Israel de inimigos muito mais fortes do que ele. Foi assim nos dias dos reis de Israel. Muitas vezes Deus levantou reis justos, humildes, que confiavam nele para libertar Israel de alguma nação poderosa. Quando eles se humilharam, reconheceram sua fraqueza, confiaram no Senhor e na força do seu poder, ele os livrou com livramento poderoso e milagroso. Mas eu queria, depois de apresentar esse contexto e o que o capítulo 46 de Isaías apresenta, eu queria falar para você do maior de todos os livramentos de Deus. Todos esses livramentos estão na história. Mas tem um livramento muito maior que está na história e que, na verdade, divide até a história. É tão importante que ele chega a dividir a história. O maior de todos os livramentos de Deus. Isaías, o profeta, é chamado de profeta messiânico. Mas alguns estudiosos têm tido a petulância de dizer que eles não conseguem encontrar nas profecias de Isaías a figura de Cristo, o Messias. Eles olham apenas como coisas humanas. Eles não conseguem perceber que as profecias de Isaías apontam para a vinda de um libertador, a vinda do Messias. E quando a gente tem uma leitura mesmo do capítulo 46, é possível que a gente não perceba de pronto isso. Mas embora o capítulo 46 de Isaías não se refira diretamente a nenhuma vez ao Messias e também à sua vinda, contudo a figura de Ciro, o rei da Pérsia, que é descrito como a ave de rapina que viria do Oriente e o homem segundo o conselho de Deus, está no verso 11 do capítulo 46 de Isaías. Esse homem, Ciro, representa como libertador do povo de Deus o tipo de Cristo. Assim, não é possível ler o capítulo 46 de Isaías e não pensar sobre o maior de todos os livramentos de Deus que ele executou através de Jesus Cristo, o seu Filho. Ele não só esmagou todos os deuses falsos, como também humilha e destrói toda arrogância e soberba. Quando paramos, então, para refletir sobre o livramento que Deus fez por meio de Jesus, descobrimos que há nele dados impressionantes. Primeiro, é um livramento anunciado. O livramento maior de todos, feito por meio de Cristo, é um livramento anunciado. Nesses dias nós estamos comemorando a Páscoa. E exatamente a Páscoa traz essa ideia do livramento de Deus. No Antigo Testamento, pelo sangue de um animal, de um cordeiro que foi morto.
Esse livramento de Deus, o maior de todos, é muito maior do que todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Ele é o livramento por meio do próprio Cristo, do próprio Messias. E esse livramento, por meio de Cristo, é um livramento anunciado. O Senhor disse a Israel, por meio do profeta Isaías: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o livramento por meio do Messias não foi um plano B de Deus, mas preparado na eternidade. O apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 e 20 o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos imaginar como Deus preparou esse libertador para pôr fim a toda arrogância e todo soberbo e exaltar aqueles que se humilham diante dele. Foi anunciado no momento da queda e através da lei, dos juízes, dos profetas e dos reis. Depois de ressuscitado, Jesus disse a 2 discípulos no caminho de Emaús: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram a meu respeito. Tudo o que acontece com Jesus tinha sido anunciado. Esse é um livramento anunciado. Nós precisamos compreender isso. Mas os soberbos e arrogantes têm dificuldade de aceitar esse livramento. Os injustos preferem continuar na sua injustiça, na prática dos seus pecados, na sua arrogância, na sua soberba, e não aceitam esse grande livramento de Deus. Segundo, o livramento de Deus foi completamente executado. Nós não precisamos esperar outro livramento. O livramento de Deus, que nos libertou da condenação e dos nossos pecados, um livramento que foi executado. Lembre-se, o profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo e descreveu com muita perfeição o sofrimento de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o varão de dores, o homem de dores, que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele vai para a crucificação e para a morte como uma ovelha, como cordeiro mudo, sem dizer nenhuma palavra, o mais humilde de todos, entre todos os homens. Ele se fez assim por causa do plano eterno de Deus para libertar por meio dele os pecadores. Na cruz, Jesus pôs todos os inimigos debaixo dos seus pés e declarou vitória sobre eles. A justiça de Deus foi inteiramente satisfeita. Mas era necessário que não ficasse faltando nenhum inimigo a ser vencido. Por isso, foi necessário que ele ressuscitasse para que o último inimigo, a morte, fosse definitivamente destruído. E o apóstolo Paulo, quando menciona a ressurreição de Cristo, em 1 Coríntios 15, 26 e 55 a 57, ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que livramento poderoso, que livramento glorioso esse que Deus preparou, anunciou e executou. Mas eu quero repetir isso para você: os soberbos e arrogantes têm dificuldade de aceitar esse livramento. E terceiro, o livramento de Deus por meio de Cristo
já está celebrado, já foi celebrado no céu. Não vai ser celebrado um dia, não, já foi celebrado, já foi manifestada a alegria no céu por causa desse livramento feito por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente lembra que não há conquista que não seja festejada, não há vitória que não seja celebrada. Quantas vezes você já fez isso? Celebrou uma vitória, uma conquista? Tenho participado muitas vezes de formaturas de graduação e a gente vê que os alunos chamam os familiares, os parentes, porque foi para eles uma grande conquista. E eles celebram e eles fazem festa. Na ilha de Patmos, o apóstolo João recebeu as revelações das coisas que devem acontecer, mas que no céu já era acontecido, porque lá na eternidade não tem passado nem futuro. Ele declara ter visto, quando tudo tiver passado, uma celebração acontecida no céu, realizada pelos anjos na presença do Rei, o Senhor dos Senhores. Graças a Deus, esta celebração do Redentor e da redenção está registrada em Apocalipse 5, 6 a 13, e lá o texto diz o seguinte: pense nisso, se alegre juntamente comigo nessa leitura que eu vou fazer desse texto, que é a celebração da vitória do Cordeiro, do grande livramento que Deus fez por meio dele. Está escrito lá em Apocalipse o seguinte: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! O livramento de Deus foi anunciado, o livramento de Deus foi executado e o livramento de Deus foi celebrado, porque foi realizado com todo o sucesso que a gente podia imaginar. Deus realizou exatamente aquilo que Ele queria fazer por meio da vinda do seu Filho. Agora ouça isso: os soberbos e arrogantes não aceitam o livramento de Deus. Por que será que eles não aceitam o livramento de Deus? Porque o pecado cegou seus olhos e endureceu o coração, para que não aceitem qualquer ajuda que não seja do seu próprio braço e da sua própria força. Se julgam tão poderosos que fabricam seus próprios deuses, a fim de mandarem neles e lhes decretarem as suas ordens. Por isso não se submetem a esse Deus. Sabe por quê? Os deuses não respondem, são imóveis, não dizem nada e a ninguém pode livrar. E também não podem decretar juízo sobre ninguém. Mas o Deus eterno não aceita, nem se curva diante dos decretos e das declarações humanas. O Deus eterno não se curva diante dos reis, imperadores e governantes. O Deus eterno não se curva diante dos decretos e declarações de líderes religiosos.
Ele não se curva diante dos decretos e declarações dos ricos, nem dos pobres, que também demonstram arrogância e soberba. Porque a soberba e a arrogância não estão apenas com aqueles que têm dinheiro e riqueza. Há muitos pobres arrogantes, há muitos pobres soberbos, há muitos que não aceitam o livramento de Deus. Por isso, Deus se levanta para julgar os soberbos e Deus se inclina para abençoar e livrar os humildes, aqueles que sabem que são como imundo e todas as suas obras como trapo de imundície. Lá no livro na carta escrita por Tiago, está escrito que Deus resiste ao soberbo, mas ele se inclina para os humildes. Aos humildes ele dá a sua graça. Eu quero então deixar essa palavra com você hoje à noite para que você pense. O que nós podemos fazer? Tiago diz que precisamos nos humilhar, que precisamos limpar o nosso coração, que precisamos purificar as nossas mãos e, sobretudo, que precisamos, diante de Deus, humilhar a nossa vida, porque é assim mesmo que Deus faz. Se você ainda continua com o seu coração, com a sua vida desalinhada com esse projeto de Deus, com esse padrão de Deus, então, querido, corra, se prostre diante de Deus, se humilhe diante dele. Essa não é uma palavra simplesmente para os incrédulos, mas lembre-se que o capítulo 46 de Isaías está destinado ao seu povo. Deus fala sobre os babilônios, mas essa é uma palavra para o povo. O povo precisa saber quem é Deus. Os cristãos precisam saber quem é Deus. Líderes, vocês precisam saber quem é Deus. Ele não pode ser manipulado por nós, por nossas palavras ou por nossos desejos. Devemos todos nós rasgar o nosso coração, rasgar as nossas vestes, nos humilhar, nos arrepender e pedir perdão do Senhor. Deus abençoe muito a sua vida. Deus nos faça todos, nesse tempo, nos humilhar diante de Deus. Que a paz do Senhor Jesus tome seu coração e sua vida. Eu queria orar por você nesse momento, encerrando esse tempo de meditação. Vamos orar? Senhor, nessa hora que nos reunimos para orar ao Senhor, queremos primeiramente, Senhor, agradecer ao Senhor pela meditação da Tua Palavra, pela Tua Palavra que é verdadeira, que não muda, que não falha, que é inerrante. E também queremos, ó Senhor, Te louvar pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco e certamente pelo cuidado que o Senhor continuará demonstrando a cada um de nós, manifestando a cada um de nós. E também queremos, Senhor, orar nesse momento por cada pessoa que está agora assistindo, Senhor, ouvindo e participando desse momento de culto, de adoração ao Senhor, de meditação da Tua Palavra e também agora de oração. Eu quero interceder por cada um dos meus irmãos, irmãs e todos que estão nos assistindo. Quero pedir por cada um, pela família de cada um, Senhor, que o Senhor estenda a sua mão, o Senhor abençoe, o Senhor guarde cada um de acordo com a bendita vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Quero pedir, Senhor, também por aqueles que estão nos hospitais, em tantos lugares, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão também trabalhando nos hospitais, todo o corpo, médicos e enfermeiros e todas as pessoas que trabalham, desde o trabalho mais simples do hospital até o trabalho mais difícil, que são dos médicos, mas sabendo que cada pessoa que nesse momento está dando a sua contribuição, arriscando até a própria saúde, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde a vida deles, que o Senhor os proteja, que eles possam, Senhor, continuar
servindo ao Senhor, servindo as pessoas, embora que muitos deles não saibam que fazendo assim, agindo assim, eles estão servindo ao Deus eterno, ao Deus bendito, santo. Eles estão servindo, na verdade, ao Senhor. Mas, na prática, eles talvez se vejam apenas servindo as pessoas. Que o Senhor cuide e guarde a vida deles, Senhor, e que eles possam também, nesse tempo, ter paciência e, Senhor, possam tratar dos enfermos com bondade e com misericórdia. Quero pedir por aqueles que estão também enfermos nas suas casas, nossos irmãos, alguns dos nossos irmãos que estão enfermos. Senhor, estende a tua mão, Senhor. O Senhor sabe da preocupação das pessoas que têm alguém enfermo, da família que tem alguém enfermo. Consola o coração, Senhor, e dá mesmo a tua graça, a tua bênção, Senhor, aliviando as dores e tudo mais que possa estar acontecendo com esses nossos irmãos, com as pessoas. Senhor, pedimos a tua graça. Tu és o Deus da graça, da misericórdia. Assim abençoa, Deus, cada pessoa e que tudo que podemos meditar na tua palavra permaneça no nosso coração. Ó Senhor, encha o coração das pessoas com a tua palavra, encha, Senhor, a vida com ânimo, sabendo quem o Senhor é, que todos possam ter o ânimo recobrado nesse momento. Que a tua palavra faça isso no coração deles, Senhor. Assim, abençoa-os e abençoa todos nós, abençoa toda a igreja do Senhor. Continue com a tua misericórdia sobre nós. Isso que pedimos ao Senhor, agradecidos imensamente, eternamente gratos pela obra de Cristo em nosso favor. A maior de todas as libertações foi feita por Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém.